Olá, quinto ano! Hoje nós vamos aprender o que é energia. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente vai fazer essa leitura criteriosa lá na página 180. Então, quais são as propriedades da energia e os tipos de energias que tem, tá? Então, se eu pensar energia, se você pensar em energia, você fala, nossa, esse menino tem uma energia, né? Não para quieto. Isso é um tipo de energia? Sim. Então, energia é algo que transforma a matéria. Então, por exemplo, no comecinho do texto, ele está dizendo lá, tá? Quando observamos o mundo. Então, por exemplo, a evaporação da água dos oceanos, ela é provocada pelo calor. Então, teve uma transformação aí. Então, tudo que se transforma é gerado uma energia, tá? E aí eu coloquei aqui, é algo que transforma a matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e volume e que ocupa um espaço, um lugar no espaço, tá? Então, a energia ela pode apresentar de diferentes formas, como a energia mecânica, a energia luminosa, a energia química, a energia térmica, a energia elétrica, tá? Assim como a matéria, a energia não surge e nem desaparece, mas ela transforma-se. Então, isso aqui eu gostaria que vocês grifassem e anotassem muito bem. Assim como a matéria, ela não desaparece, ela transforma. Então, por exemplo, a energia química dos alimentos pode se transformar em energia térmica. A energia dos alimentos pode se transformar em energia térmica, elevando a temperatura do corpo. Outro exemplo são as lâmpadas, nas quais a energia elétrica é transformada em energia luminosa e térmica. Então, aqui eu tenho na página 180 a energia mecânica, a luminosa, a 181, a energia química, a energia térmica, a energia elétrica e depois a energia elétrica de nossas vidas. Então, nós vamos entender um pouquinho cada uma dessas energias, vamos ler e entender cada uma delas, ok? Claro, gente, vocês vão fazer essa leitura criteriosa. Eu estou apresentando para vocês o conteúdo, tá bom? Então, eu aconselho vocês fazerem a leitura antes da videoaula, tá? Ou depois, mas façam a leitura, tá bom? Que a gente vai discutir depois na videoaula o que a gente entendeu aqui, tá bom? Então, energia mecânica. Energia mecânica, ela é criada pelos corpos devido ao seu movimento. Então, aqui diz, né? Energia mecânica é energia associada ao movimento dos corpos. Ela pode estar de fato em movimento. A energia cinética ou com energia que lhe permite entrar em movimento, que é a potencial. Essas palavras, tá? Cinética, potencial, isso aqui a gente vai trabalhar mais pra frente, mas eu preciso que vocês entendam o que é energia mecânica. Energia mecânica, ela é criada pelos corpos devido ao seu movimento, tá? Então, isso aqui é que vocês precisam entender essa energia mecânica, tá? Aqui, a energia luminosa. A energia luminosa está na luz, tá? Basicamente isso. Então, a energia luminosa é a energia que se manifesta como luz visível, tá? Ela é gerada de diversas formas. Então, o sol, raios, a combustão, as lâmpadas. Então, isso Então, outros absorvem completamente a energia, são os materiais opacos, aqueles que absorvem parte da luz, deixando passar a outra parte, são chamados de translúcidos. Então, aqui a gente vai dividir esses corpos aqui, esses materiais, em transparentes, opacos e translúcidos. Os translúcidos, ele vai deixar a luz passar
não por completo. Você consegue ver o movimento depois. Então, vamos pensar numa janela que não é totalmente transparente. Então, é o translúcido. O opaco, ele vai o quê? Ele vai bloquear a luz. Ele vai fazer uma sombra. E os transparentes são aquelas, o vidro transparente. Vamos pensar na porta da escola, né? Que é de vidro, eu consigo ver o que passa atrás com nitidez, tá bom? Então, aqui tá dentro desse energia luminosa. A energia química. A energia química é aquela encontrada em substâncias como combustíveis e alimentos. Como assim, Pro? Então, ela é liberada ou é produzida em reações químicas como combustões ou na digestão de alimentos. Então, a energia química liberada na digestão dos alimentos é responsável pelas quilocalorias. Quanto mais quilocalorias, mais energia química o alimento oferece. Veja as quilocalorias aproximadas de alguns alimentos. Então, aqui eu tenho feijão, arroz, mandioca, batata, espinafre, cenoura. E aqui pela quantidade, né? De colher, uma unidade de manga, a pescada é um filé. E aqui a quantidade de quilocalorias. Então, ele pergunta aqui qual é o alimento mais calórico. Então, se eu pensar aqui, eu vou olhar o número maior. Quem é que tá aqui? É a mandioca frita. E o menos calóricos? Menos calórico. Vou olhar aqui quem é o menor? O feijão preto cozido. Ok? Vamos lá para a nossa energia térmica. A energia térmica ela é transmitida em forma de calor. Energia térmica ela é transmitida em forma de calor. Tá? Então, o termo calor, muitas vezes, ele é utilizado como sinônimo de alta temperatura. Então, lá na física, quando vocês forem ter aula de física, o calor ele pode ser definido como energia térmica em movimento. Tá? Então, a energia térmica é relacionada à temperatura de uma substância. Essa energia pode ser proveniente do Sol ou produzidas pelas reações químicas como a queima. Então, aqui, a transferência de energia térmica é chamada de calor. Alguns materiais, como os metais, podem conduzir calor. Então, esses são chamados de condutores de calor. Então, a panela de alumínio que a gente coloca lá no fogo mesmo, ela é o quê? Um condutor de alumínio. Então, as panelas geralmente são feitas de metais, como alumínio, ou ferro ou aço inoxidável. Pois, dessa forma, aquecem bastante rapidamente, transferindo a energia da chama, né, do fogão, para o alimento. Já o cabo da panela, que são feitos normalmente de um plástico ou de madeira, geralmente de madeira, eles não aquecem tanto, de modo que a gente pode segurar para não se queimar. Então, quando isso ocorre, né, a gente vai chamar isso de isolante térmico. Não são bons condutores de calor, tá? Isolantes térmicos. Os que são metais são bons condutores de calor, e os outros são isolantes térmicos, tá? Aí aqui eu tenho um exemplo de uma mamãe, ela lembra minha mamãe. Aqui o metal, bons condutores, e aqui o cabo, né, facilita com que ela segure o cabo. Percebe que ela tá com um paninho aqui, ó, para não queimar a mão, porque a colher também, ela é de metal. Ela é um condutor de calor, tá? Outros materiais de calor é o isopor, isolante, tá? Usados nas caixas de transporte de alimentos, que deve permanecer fresco para evitar a troca de calor no ambiente. Então, ele isola o calor externo. Por isso, quando a gente vai para a praia, que a gente leva lá o nosso isoporzinho com nossos refrigerantes, ele conserva o alimento dentro do isopor. Tá? Aqui eu tenho a energia elétrica. E o que é energia elétrica? É a que transporta corrente elétrica. Energia elétrica é o que transporta corrente elétrica. E o que é isso, Pro? A energia elétrica é relacionada ao movimento de cargas elétricas, como que ocorre em raios. Esse movimento é provocado pelo que chamamos de tensão elétrica, ou seja, quando ocorre o movimento de cargas de um ponto até outro, tá? Aqui eu tenho um tipo de
energia elétrica, tá? Eu vou fazer depois com vocês, vou dar uma pausa aqui e eu vou mostrar uma experiência para vocês aqui, tá bom? Antes disso, eu vou trabalhar com vocês aqui, ver se a gente entendeu um pouquinho sobre energia mecânica, térmica, elétrica, luminosa e química, tá? Vamos começar pelo liquidificador. Você acha que o liquidificador, qual é o tipo de energia que está nele? Se você disse energia mecânica, você acertou. Então, a energia mecânica está presente em tudo que se movimenta. Lembra o que é energia mecânica? É criada pelos corpos devido ao seu movimento. Tá? Muitos equipamentos utilizados na casa funcionam por meio de energia mecânica, como o liquidificador, que transforma a energia elétrica em energia mecânica ao mover o quê? As suas lâminas. Então, o movimento das lâminas faz o quê? Gerar uma energia mecânica. Essa energia também está presente em atitudes simples como o erguer o saleiro, aumentando a energia mecânica potencial do sal e deixá-lo cair o alimento, convertendo essa energia mecânica em energia cinética, que foi o que a gente falou lá no comecinho. A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil vem da conversão da energia mecânica cinética das águas, movimento das águas, em usinas hidrelétricas. Nós vamos, na próxima aula, falar sobre os tipos de energias, que são renováveis e não renováveis, ok? Vamos para o próximo. Da panela aqui, nós falamos da panela. Que tipo de energia é essa? Energia térmica, elétrica? Térmica é a energia que está relacionada à temperatura do estado físico em uma substância, que é transmitida em forma de calor. Ela pode ser empregada para cozinhar alimentos, gerar energia elétrica em usinas termoelétricas, apareceu novamente aqui um tipo de usina, ou manter nossos corpos aquecidos em regiões de clima frio. Os animais endotérmicos, aves e mamíferos, convertem energia química em térmica para manter a temperatura corpórea. Vamos para mais uma. O micro-ondas. Energia elétrica é o tipo de energia mais usado pela humanidade por causa da facilidade do transporte e na conversão de outros tipos de energia. Todos os eletrodomésticos utilizam energia elétrica, como o forno micro-ondas, por exemplo. Tá? Ele utiliza energia elétrica para gerar ondas eletromagnéticas que aquecem os alimentos. A energia elétrica também é encontrada na natureza, nos raios de uma tempestade. Algumas espécies de peixe, como o poraquê, conseguem gerar uma energia elétrica capaz de paralisar suas presas. E eu tenho aqui a energia luminosa, será? É a energia luminosa, tá? Então, a fonte natural de energia luminosa, a mais importante, é o Sol, tá? E aqui, que tipo de energia é essa? A química, tá? E o que é energia química? É quando a gente fez a leitura lá. Ela é encontrada nas substâncias como combustão e alimentos. Então, é proveniente, menos intuitivo, pois não é sentido ou visto. Todas as ligações químicas armazenam energia que pode ser liberada com outros tipos de energia. A queima do gás de cozinha, por exemplo, libera energia química na forma de energia térmica e luminosa. Térmica e luminosa. Nós obtemos energia para a atividade diária por meio da energia química dos alimentos que ingerimos. Então, para eu poder me estudar melhor, para eu poder andar, correr, eu preciso me alimentar. Já as pilhas e baterias convertem energia química em energia elétrica, ok? Voltando aqui, eu vou fazer essa experiência com vocês e outra na nossa aula online, tá bom? Já vai ficar mais interessante para a gente poder trabalhar a nossa energia elétrica aqui, tá bom? Então, não esqueça de fazer a leitura. E o gás está passando. Não esqueça de fazer a leitura para a gente fazer a discussão em sala, tá bom? Beijinhos!